E hoje o tema que eu gostaria de compartilhar é o verdadeiro amor. Esse tema ele é um tema assim que a gente fica até um pouco constrangido, porque você vai falar sobre o amor de Deus. Isso não é algo fácil, né? Eu até falei para a pastora, ali eu listei uns 10 textos, porque eu falei, na verdade eu não quero argumentar muito, eu quero simplesmente ler o que a palavra diz sobre o assunto, né? E falar poucas coisas, porque é um assunto tremendo, que nós precisamos entender, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que o verdadeiro amor se chama amor ágape, ou seja, amor divino. Porque a gente costuma ouvir por aí sobre amor, né? Eu sempre escuto assim, aquele casamento acabou porque o amor acabou, né? É muito estranho, porque a palavra diz assim que o amor jamais acaba. Então, na verdade, o que acabou não foi o amor, foi a paixão, né? E aí existe muita confusão com essas duas questões, entre o amor e a paixão, essa coisa aí da sensualidade, né, do romantismo. Isso não é esse amor, né, que vem lá do coração do Pai, né? Eu gostaria de ler, gostaria que o Wagner pudesse projetar para a gente, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, que ele vai exatamente falar, né, sobre a origem desse amor. Esse amor, ele não nasce em nós, né? Ele não nasce em nós. O texto fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Então, o verdadeiro amor, ele procede de Deus, ele não nasceu em nós mesmos, né? A gente não pode produzir esse amor, eu não tenho como produzir em mim mesmo esse amor, né? Porque, na verdade, quem produz esse amor em nós, a palavra diz que é o Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, nós fomos selados com o Espírito Santo, né? O que é um selo? Quando você precisa enviar uma carta, uma correspondência, e você vai até o correio, o que você tem que fazer? Você precisa comprar um selo. Porque esse selo, ele é a garantia de que aquela correspondência vai chegar ao destino. Se você não colocar o selo, sem chance, né? Então, é a garantia que foi pago um preço para que aquela carta chegasse ao destino. Então, quando a palavra diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, né, é colocado em nós o Espírito Santo, que é a garantia que nós temos, né, desse novo nascimento, desse resgate que Jesus fez por nós. Então, esse amor só pode ser produzido no coração daquele que realmente nasceu de novo. Porque o verdadeiro amor, ele só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 5, versículo 5, fala que, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu tinha uma preocupação, né, porque a gente ouvia muito falar sobre o amor, e eu pensava, como é que eu consigo produzir esse amor, aumentar esse amor em mim? Na verdade, eu não consigo, né? Eu não consigo aumentar, porque ele é uma ação do Espírito Santo na minha vida. Agora, tem um detalhe: quando esse amor é derramado em meu coração, quando eu recebo Jesus e fui selado com o Espírito Santo, é necessário que eu comece a desenvolver esse amor. Porque a palavra diz que o fruto do Espírito é o amor. Então, quem produz isso em nosso coração é o Espírito Santo. Mas eu preciso desenvolver esse fruto que entrou no meu coração, né? Então, eu tenho que entender como é que eu vou desenvolver isso. Agora, eu gostaria que o irmão colocasse para nós Marcos capítulo 12. Quando eu decidi a Bíblia,
decidi ler a Bíblia, comecei a ler lá em Mateus, e de repente eu cheguei num texto que realmente ele impactou a minha vida, e ele me fez assim ficar algum tempo assim meio perplexa, questionando, né, e perguntando para mim mesma. Ele está escrito assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles e vendo que Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Olha sabe, como que nós, seres humanos, vamos conseguir produzir um amor nessa dimensão? Não existe como. Como é que eu vou amar? E aí eu fiquei me perguntando, como que eu posso amar a Deus de todo o meu coração com essa intensidade? Como que eu produzo isso? Volto a dizer, eu não consigo produzir, porque isso só pode ser produzido pelo Espírito Santo. E aí a segunda pergunta, né, que eu me fazia é, gente, perguntava para mim mesmo, como que eu posso saber se eu amo a Deus? Se esse aqui é o grande, o principal, o maior de todos os mandamentos, que é requerido de mim, amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, com toda a minha alma. Como é que eu posso saber se eu amo a Deus? E eu fiquei assim, aí eu perguntei para algumas pessoas, ninguém me respondia alguma coisa convincente, e eu continuava na dúvida, sem saber se eu realmente amava a Deus ou não, como é que eu ia ter aquela certeza, né? E estou ali, Deus, e eu lembro que eu orava e eu dizia, Deus, fala comigo, eu preciso entender se eu te amo, e qual é a evidência que eu te amo, como é que eu vou ter certeza disso? E nada dessa resposta vir, mas sabe, é uma coisa incrível a palavra. Todas as perguntas que nós fazemos, a própria palavra responde. E à medida que eu continuei lendo a palavra, eu cheguei lá em João. João capítulo 14. E para minha surpresa, lá estava a resposta à minha pergunta, né? João capítulo 14, versículos 21 e 23. Esse texto, ele vai responder para mim a pergunta que eu fazia. Como que eu posso ter certeza se eu amo a Deus? Ali diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Simples assim, simples assim. Aquele que guarda os mandamentos, esse é o que ama a Deus. Aí eu fiquei assim, nossa, guarda os mandamentos, parece que eu já ouvi assim que os mandamentos já foram cumpridos, né? Eles são uma coisa que Jesus já veio, já pagou o preço, já cumpriu, agora por que eu tenho que ainda guardar mandamento? E ficou toda aquela confusão na minha cabeça. Mas aí quando você vai ler o Novo Testamento, sabe, você vai entender. Jesus, ele veio e ele também deu mandamentos, né? E por que Jesus respondeu àquele escriba, né? Amarás, quando o escriba perguntou, qual é o maior, o principal dos mandamentos? Jesus respondeu, o maior é, ame a Deus de todo o teu coração, né? Então, a minha resposta chegou. Aí eu pude ter, assim, ficar com aquela tranquilidade, né, que eu tinha uma resposta. Agora, se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos. Então, guardar o mandamento não é para a salvação, é uma consequência do amor que eu tenho a Deus. Porque eu amo a Deus, eu vou guardar esses mandamentos. Eu não guardo os mandamentos para ser salvo, mas é porque eu amo a Deus. Então, a resposta, se você quer ter uma resposta, se você ama a Deus,
você vai olhar se você está guardando esses mandamentos. Aí o versículo 23 do Marcos, desse Marcos 12 ainda. Ele fala assim, 14, 21 e 23. Ele fala, se eu guardo os mandamentos, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que promessa tremenda, né? O meu Pai virá para aquele que ama e guardará. Então, é uma promessa tremenda. Não existe por que eu continuar em dúvida. Será que eu amo a Deus? Será que eu não amo a Deus? Basta eu olhar. Aí chegou o filho, o jovem rico, e perguntou para Jesus, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Né? Como é que eu faço isso? Jesus deu uma resposta simples, guarda os mandamentos. Aí ele pergunta, quais mandamentos? Quais mandamentos? Aí Jesus começa a citar, né? Não matarás. E Jesus vai citando toda aquela lista, e o jovem todo, né, peito estufado, tem observado tudo isso. E às vezes a gente pensa, não, eu tenho observado os mandamentos, eu tenho guardado. Aí Jesus falou, então tá. Então se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e vem e segue-me. E a palavra diz que aquele jovem se retirou muito triste, porque ele era muito rico. Mas aí a gente vê o teste que Jesus fez com ele, para ele mesmo perceber quem era ele. Se ele não conseguia vender o que ele tinha e repartir com os irmãos, significa dizer que ele não amava os irmãos. Então, ele já estava enquadrado, quebrando aquele mandamento que é ame ao próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Jesus fez essa prova aí para aquele jovem. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, outra evidência, se eu amo ou não a Deus, está escrito aí. Aquele que disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. É um mentiroso. Então, nós temos duas formas de saber se nós amamos a Deus. A primeira é se nós estamos guardando os seus mandamentos. A segunda é se nós amamos o irmão. Porque esse texto fala que se eu não amo o meu irmão, a quem eu consigo ver, quem eu consigo conviver com ele, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo? É uma mentira. O texto é forte, ele chama de mentiroso. Então, nós podemos fazer essa avaliação própria, né, da nossa própria vida, se realmente, quem sou eu? Sou uma pessoa que ama a Deus? Né? A evidência disso é, eu guardo os mandamentos porque eu amo a Deus. E eu sei que eu amo a Deus porque eu amo o meu irmão. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Agora, tem um texto que me chamou muita atenção, que ele está em 1 João, capítulo 3, versículos 14 e 15. 1 João 3, 14 e 15. Você quer saber se você já nasceu de novo? Se realmente você passou pelo novo nascimento? Se você saiu das trevas para a luz, da morte para a vida? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Gente, olha que texto. Eu fiquei chocada à medida que eu fui lendo essa palavra e que eu fui tendo a compreensão, né? Outra evidência, se eu já nasci de novo, é essa, né? Se eu já passei da morte para a vida, se eu passei realmente pelo novo nascimento, porque amamos os irmãos e aquele que não ama permanece na morte.
Então, essa é a outra evidência. O versículo 15, por favor. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, se vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida sobre essa palavra? Não existe dúvida, né? Não existe dúvida. Agora, a questão é, como eu já falei, nós precisamos desenvolver esse amor que o Espírito Santo derramou em nós. Ele já colocou em nosso coração. Mas eu preciso desenvolver esse amor, porque senão fica ali. Eu fico só na falação, né? Não, eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, né? E eu vou assim, levando a vida dessa forma, né? E não existe outra forma de eu amar o irmão, né? Eu estava pensando assim, é tão fácil a gente amar aquele irmão querido, aquele irmão educado, simpático, amoroso, que nunca nos diz palavras que ofendem. É tão simples, né? Se eu amo aquele que me ama, aquele que é bom para mim, o que eu estou fazendo demais? A própria palavra diz, nada. Eu estou amando aquele que me ama, só estou retribuindo um amor que me é dispensado, não é verdade? Agora, o verdadeiro amor é aquele amor que eu dedico àquela pessoa que realmente, assim como Jesus fez comigo, não merece aquele amor, né? Não merece. Mas por causa desse amor que foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo, eu tenho condições de amar aquele irmão. Porque eu não vou olhar com o meu olhar humano, eu vou começar a olhar com o olhar de Jesus. E às vezes Deus levanta pessoas em nossa vida, sabe, para fazer a gente subir de fase. Eu encaro dessa forma. Tem irmãozinhos, né, que começa a espetar o outro, que faz questão de criticar, de ofender, né? Então nós precisamos olhar como isso, essas atitudes como uma oportunidade de crescimento para mim. Eu não tenho que ficar com raiva, amargurado, odiando aquele irmão, não posso nem ver aquela pessoa ali. Porque, na verdade, esse irmão é uma bênção na minha vida. Ele está me dando a oportunidade de passar de fase, né? De crescer na minha vida espiritual. Então, na verdade, esse irmão é uma bênção na minha vida. E outra coisa que nós temos que entender é que aqui dentro da igreja, cada um de nós está num nível com Deus. Uma vez eu ouvi a seguinte expressão que eu achei incrível: cada um tem de Deus o quanto buscar. Porque eu olhava assim e eu via pessoas tão consagradas, pessoas de Deus mesmo, e outras há muito tempo estavam ali, não faziam diferença. Aí eu pensava assim, nossa, que estranho, parece que Deus está fazendo distinção entre as pessoas. Por que aquele irmão lá é tão fervoroso, tão abençoado? Porque não depende de Deus, depende do quanto eu busco Ele. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém? Então vai depender da busca de cada um. Eu tive essa resposta aqui, se eu amava ou não a Deus, porque eu prossegui lendo a Bíblia. Eu decidi que eu ia ler essa Bíblia e que eu ia conhecer a palavra de Deus, porque não era possível, eu tinha 25 anos de convertida, nunca na minha vida ler a Bíblia. Tudo que eu sabia era o que eu ouvia do púlpito, né? Mas eu nunca tinha parado para estudar a palavra. E à medida que eu decidi, todas as questões foram sendo respondidas, porque a própria palavra é tão tremenda que ela responde para mim as questões. Tudo o que você precisa saber está ali dentro. A palavra vai te responder, né? Então, a evidência que nós temos do novo nascimento é se nós amamos o nosso próximo. 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. O Wagner hoje tem que trabalhar bastante, né?
Está escrito assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer o amor de Deus? Então, esse é o segundo amor, né? O segundo maior mandamento. O primeiro é ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração. E o segundo, ame o teu próximo. Aí o versículo 18 desse texto diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O que esse texto está falando para a gente? Fica tão facinho dizer que eu amo os irmãos, mas agora demonstrar esse amor com atitudes é outro nível, né? Não bastam as palavras. O que vai confirmar são as minhas atitudes. O que realmente confirma esse amor são as minhas atitudes. Porque é muito fácil eu falar que eu amo, não é verdade? Qualquer pessoa pode falar, mas agora eu ter atitudes de amor. Atitudes de amor. Embora a gente, como ser humano, a gente olha, mas aquela pessoa não merece o meu amor, né? Ela não merece. Mas olha para mim, olha para você. Por acaso a gente mereceu o amor de Jesus? Nós merecemos o amor de Deus? A palavra diz que Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu único filho em nosso favor. E Jesus, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu a sua vida. E o Espírito Santo nos amou de tal maneira que Ele veio habitar em nós. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Agora, quem sou eu para olhar para o irmão e dizer, não, esse irmão não merece o meu amor? Eu já ouvi expressões do tipo, ok, eu amo o irmão, mas que ele fique longe de mim, é ele lá e eu cá. Sabe, há uma contradição. Como é que eu amo o meu irmão, mas eu quero distância dele? Eu não quero me aproximar daquele irmão porque ele me magoou, ele me ofendeu, ele diz coisas que eu não gosto de ouvir. Não é verdade? Então, essa não é uma expressão de amor. Não importa se o irmão está sendo bonzinho, educado, gentil. A palavra não diz que essa é a prerrogativa para que eu ame. Não é. Realmente não é. Eu tenho que olhar com o olhar de Jesus. O mesmo olhar que Deus olha para mim, que Jesus olha para mim, eu tenho que olhar para o meu irmão e entender que, às vezes, eu já caminhei 10.000 milhas, o irmão está na primeira milha, e aí eu quero exigir dele a mesma maturidade, o mesmo nível de entendimento, de compromisso com a palavra de Deus que eu tenho, eu que já estou há muito tempo lendo a palavra e conhecendo a palavra. Então, eu espero que o irmão tenha o mesmo nível. Nós precisamos entender que cada um de nós está numa fase da sua vida cristã. Às vezes a gente, como dizia meu pai, empaca, né? Igual aquele burrinho que empacava, e não sai daquele estágio. Eu fiquei empacada assim mais ou menos uns 25 anos, me converti, sabe, e nada acontecia na minha vida, porque eu achava assim que era só ir no culto, dar meu dízimo, ouvir aquela mensagem que 10 minutos depois que eu saía de lá, eu já não sabia mais o que eu tinha ouvido, né? E era isso. Mas, à medida que você vai se envolvendo com a palavra, você vai crescendo. Você vai entendendo, sabe, esse buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Eu teve uma época da minha vida que eu entendi, né, que eu ia ter de Deus o quanto eu buscasse, aí eu comecei a fazer a seguinte oração: Senhor, eu preciso ter uma experiência sobrenatural contigo, né? Eu preciso ter. E eu fiquei orando, e orando, e orando, e nada
Aí eu pensava assim, coisa estranha. As pessoas falam assim, não, Deus falou comigo, aconteceu isso, e comigo não acontece nada, Deus não fala nada, né? E eu ficava ali, mas eu continuei orando, Senhor, eu não abro mão de ter uma experiência sobrenatural contigo. Não desisti, eu não sei quanto tempo eu fiquei fazendo essa oração, e até hoje eu faço, né? Porque eu não posso parar em só uma experiência que eu tive, né? Mas uma vez eu estava assim, sentada como a Juliana no primeiro banco, e estava o pessoal do louvor aqui cantando, de repente eu vi, gente, aquelas águas desceram de cima, brilhavam assim, era uma visão incrível. Aí eu sentada no primeiro banco pensei assim, gente, eu vou levantar lá e vou pôr a mão para ver se eu não estou doida. Mas eu pensei assim, imagina a cena, né? Os irmãos lá de trás olhando e eu assim, pondo a mão. Essa aí enlouqueceu. Aí fiquei quietinha ali na minha, né? Aí tal, terminou o culto, quando o pastor terminou, tinha uma profeta da igreja, ela disse, pastor, eu tenho que compartilhar a visão que eu tive. Ah, pastor, pode falar, irmã. Ela começou a descrever a mesma visão que eu tinha tido, sabe? Aí eu fiquei corajosa. Eu também tive essa visão, irmã. Então, sabe, irmãos, a gente desiste muito fácil. Desiste muito fácil. Não há perseverança, né? Não há perseverança em nós. E nós precisamos desenvolver essa perseverança, né? Desenvolver esse amor que já existe em nós, né? A palavra lá em Gálatas 5:22 diz assim, que o fruto do Espírito é amor. E aí ele começa a descrever os componentes desse amor, né? Mansidão, domínio próprio, e vai lá, lê aquela lista. Aí daí me perguntaram, você tem domínio próprio? Aí eu falei, eu não tenho, porque eu sou uma pessoa tão sanguínea, explosiva, né? Não tenho domínio próprio. É a mesma coisa que eu estar dizendo, eu não tenho o Espírito Santo. Né? Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho domínio próprio, eu tenho a mansidão, eu tenho a longanimidade, eu tenho tudo isso, porque o Espírito Santo que está em mim tem. Mas sabe o que está faltando? Está faltando eu desenvolver isso tudo, eu colocar em prática. Quando aquele irmãozinho vem me ofender, dizer coisas que eu não gosto, é a hora de eu desenvolver o meu domínio próprio. O que eu vou fazer com isso? Então, Deus nos dá oportunidades da gente crescer. Então, nós precisamos aprender a olhar as questões, as circunstâncias, as coisas ruins que nos acontecem como uma oportunidade de crescimento, né? Eu ouvi essa expressão em Goiás sobre o irmão ralo. Então, quando Deus usa esse irmão para ralar minha vida, né, e aí aquilo vai doendo, e o irmão diz coisas que eu não queria ouvir, e fica insistindo, mas aquele irmão é uma bênção na minha vida, uma bênção. Eu tenho que entender isso, né? E olhar e dizer, ô irmão, que bom que você está sendo sincero comigo, está sendo honesto. E vai chegar ao ponto que o meu amor vai constranger aquela pessoa, não é verdade? Vai constranger aquela pessoa, porque a minha atitude de amor para com ele constrangeu. Então, nós precisamos chegar num novo nível desse amor, desenvolver esse amor que já está em nós, né? Se a palavra diz que o Espírito Santo derrama esse amor em nós, está derramado, eu só preciso agora expressar, eu preciso dar vazão a esse amor. Mas é uma decisão, né? É uma decisão que nós precisamos tomar. Sou eu que decido. Deus já fez a parte dele. O Jesus falou, eu vou subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então, ele cumpriu a promessa. Mas a gente não está fazendo a nossa parte. E às vezes a gente quer resultados e fala assim, eu não estou entendendo. Deus, igual uma vez eu ouvi de uma moça, ela falou, eu cansei. Eu cansei porque eu queria parar de fumar, eu já orei tanto para Deus, já clamei, e Deus não me ajuda a parar de fumar. Eu não sei o que acontece, sabe? Parece que Deus ajuda todo mundo, menos a mim. A pergunta que eu fiz para ela foi,
Quando acaba a tua carteira de cigarro, o que você faz? Eu vou lá e compro outro. Eu falei, interessante, não? E o culpado é Deus. O culpado é Deus, porque você não para de fumar. Enquanto você continuar indo lá e repor o seu estoque, Deus não pode fazer nada, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Isso vai ser fácil? Não vai, mas é uma decisão. Então, sabe, irmãos, a gente vê, às vezes, no meio da igreja, e a gente mesmo, muitas vezes, já fez isso, colocando uma culpa em Deus que, na verdade, não é de Deus. Ela é nossa, porque Deus já fez a parte dele, mas eu não faço a minha. E aí eu fico acusando Deus, né? Porque eu não fiz a minha parte. Eu estou sempre jogando a culpa em Deus. Então, sabe, irmãos, a igreja, a verdadeira igreja, eu estava falando com o pastor João lá que, assim, eu creio que a igreja de Deus, ela precisa ser conhecida pelo amor. Porque os discípulos, na época, eles eram conhecidos pelo amor que havia entre eles. E a igreja hoje, você vai nos lugares, você vê irmão falando mal de irmão em lugares públicos, no meio das outras pessoas, sabe? Uma falta de amor. E isso não glorifica o nome de Deus, essa nossa atitude, né? Porque uma das coisas que eu tenho que fazer para amar o meu irmão é parar de julgar ele, parar de falar mal dele, parar de me queixar. Isso é uma coisa bem difícil, né? Às vezes, porque parece tão automático, quando você vê, você já está fazendo isso. Mas eu preciso me corrigir, né? Eu tenho que, ao invés de falar mal, de julgar, de ficar me queixando, eu tenho que orar e dizer, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, e de mim, inclusive, que estou tendo esse tipo de sentimento aqui, né, com relação ao irmão. E eu queria, assim, encerrar essa palavra bem breve, né, com um texto que eu acho tremendo, tremendo sobre o amor, que ele está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 8. 1 Coríntios 13, diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze ou como símbolo que retine. Eu posso saber falar muitas línguas, eu falo a língua dos anjos, né, que é um dom que me é dado, mas eu não tenho amor. O que a palavra está dizendo? É como o soar daquele sino, daquele bronze, do símbolo que retine, não tem, sabe, parece que é uma coisa morta. Então, se eu não tenho amor, eu posso ser essa pessoa capacitada, cheia de dons, né? Porque a palavra diz que cada um de nós recebeu dons, recebeu dons. Então, às vezes, a gente olha para as pessoas e se impressiona, nossa, olha lá, orou e o outro curou. Mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O versículo seguinte, ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu profetizo, eu tenho esse dom. Eu conheço todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Olha essa pessoa aí, profetiza, ela conhece a ciência, os mistérios, ela tem uma fé tão grande, incrível, que transporta montes. Mas falta uma coisa, amor. Nada serei, a palavra está dita. Ainda que eu tenha todas essas características, se me falta o amor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Próximo versículo. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso. Eu fiz as coisas, eu doei as coisas para o irmão, eu trabalhei, mas eu não tinha amor, me faltava essa característica do amor. O que nós estamos lendo aqui, na verdade, são as características do amor.
Então, eu posso fazer todas essas coisas. A gente conhece algumas religiões que a principal, a coisa forte deles é trabalhar em prol das pessoas, né? Eles são extremamente humanitários, eles estão sempre ajudando o pobre, servindo comida, fazendo isso, mas a motivação deles não é o amor. Então, para isso, para Deus, diante de Deus, isso não tem valor algum. Eu posso trabalhar aqui na igreja, trabalhar, doar meu tempo, fazer um monte de coisa aqui, sabe? Mas se a minha motivação de estar servindo os irmãos aqui não for o amor, nada você é diante de Deus. Simplesmente você está trabalhando, né? Mas a tua motivação é, às vezes, para ser reconhecido, para, né, dizer que você é a pessoa, que você é cheia de talentos. Um monte de motivação você tem, mas a principal você não tem. Você não está fazendo aquilo movido pelo amor. Então, a palavra diz que nada disso vai me aproveitar. Próximo versículo. Aqui estão as características do amor. Aí eu preciso olhar para mim e pensar, o amor é paciente. A gente vê cada cena de falta de paciência. E a gente mesmo, quantas vezes, não tem paciência. Não tem paciência com os filhos, não tem paciência com o esposo, no trabalho, né? Então, uma das características do amor é a paciência. Eu tenho paciência, né? Se o Espírito Santo derramou esse amor no meu coração, eu tenho essa característica dentro de mim, mas eu preciso desenvolver ela. Aí fala assim, o amor é benigno. Benigno significa aquele que faz o bem. Benigno, ele é benigno. Ele não arde em ciúmes. Ele não se ufana. Ufana quer dizer se ensoberbece. É aquela pessoa que se acha acima das outras pessoas, né? Então, o amor não faz isso. Amém? O amor não se conduz inconvenientemente. Como é que é isso, se conduz inconvenientemente? Às vezes a gente é inconveniente com o irmão. Nossa, que roupinha feia. Nossa, esse cabelo ficou horrível. Isso é inconveniente, porque, como a gente estava falando, gosto não se discute, cada pessoa tem o seu estilo, sua forma, né? Então, eu estou sendo inconveniente. Então, isso não é uma característica do amor. Ele diz lá, o amor não procura os seus próprios interesses. Eu vou dar um jantar para aquele irmão lá, porque ele tem uma piscina na casa dele, aí vou desenvolver essa amizade, aí com certeza ele vai me convidar minha família, eu vou fazer parte daquele círculo de amizade. Então, quer dizer, eu não estou servindo o irmão com amor, eu tenho um interesse por trás disso. A palavra diz, o amor não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, quer dizer, não é aquela pessoa irritada, irada, não se ressente do mal. Então, essas características do amor, né? Eu preciso conhecer e eu preciso olhar para mim, eu estou enquadrada, eu estou colocando essas características aí em evidência na minha vida, estou glorificando o nome de Deus, ou eu sou aquela pessoa que qualquer coisinha já se irrita, já perde a compostura, né? Ali diz assim, o amor não se alegra com a injustiça. Eu vejo pessoas sendo injustiçadas, bem feito, esse fulano merecia. A palavra diz que eu não devo me alegrar quando eu vejo o irmão passando por situação difícil, né? Mas regozija-se com a verdade. Então, a minha alegria está na verdade. Amém, irmãos? Amém. Glorifica o nome de Deus, aquele que não se alegra com a injustiça. Amém? Próximo versículo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é um nível alto, né, de demonstração de amor. Mas se nós somos cristãos,
Se nós queremos glorificar o nome de Deus, nós precisamos entrar nesse novo nível e começar a nos observar, sabe? Porque a gente observa muito os outros, mas a gente não observa a gente mesmo, as nossas palavras, o nosso comportamento. Às vezes a gente é tão gentil lá fora com as outras pessoas, mas a gente não é nada gentil dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos, com o nosso marido. E nós queremos ser gentis lá fora, né? A palavra diz que aquele que não cuida bem da sua própria casa é pior que o descrente e nega a fé. Então, se eu não estou sendo amável, gentil dentro da minha própria casa, e eu quero ser isso lá fora, eu preciso parar e reconsiderar essa minha atitude. Último versículo. O amor jamais acaba. Por isso que no início eu comecei falando sobre que a gente ouve muito, aquele casamento acabou porque acabou o amor. O amor jamais acaba. O verdadeiro amor jamais acaba. Agora as paixões acabam. Eu conheço pessoas que já casou 3, 4 vezes. Acabou o amor. Não acabou o amor, não havia amor, né? O verdadeiro amor. Havia uma paixão, um romantismo, mas o verdadeiro amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Mas o amor jamais passará, porque quando nós formos lá para cima, a esperança, a fé, tudo isso vai desaparecer. Mas tem uma coisa que jamais vai desaparecer, é o amor, porque essa é a essência de Deus. Quando nós estivermos lá em cima com Jesus, lá haverá existe muito amor. Então o amor jamais acaba. Amém, irmãos? Eu gostaria que a igreja ficasse em pé.